Vamos continuar agora com a nossa próxima cura. E vamos ver agora, vamos chamar de cura, o filho da viúva de Naim. Então, Naim era casado. A mulher dele tinha nome? Era a mulher de Naim, depois virou a viúva de Naim. Pronto, era assim que a coisa acontecia. E agora, então, era o filho da viúva de Naim. E o que aconteceu com ele? O subtítulo é A Ressurreição do Filho da Viúva de Naim. Primeiro de tudo, precisamos o quê? Destacar que não é possível trazer um corpo que já se desligou fluidicamente do perispírito, do corpo espiritual, do espírito que estava ligado a este corpo material durante a encarnação, se já todos os laços foram desfeitos, não é possível refazer esses laços, ok? Senão seria algo bizarro como os zumbis, que não existem. Simples assim. Não é possível. Sendo assim, Jesus não ressuscita Lázaro, nem o filho da viúva de Naim. Ele reanima. Havia ali uma queda do fluido vital, uma morte aparente, ok? Morte aparente. Olha, a morte aparente não é incomum. Hoje em dia nós temos a medicina, A medicina tem como saber se as pessoas estão com aquele fiapo, mas estão ali. Hoje não há mais necessidade de ninguém ser enterrado inadvertidamente, mas durante muitos séculos, muitas pessoas foram enterradas inadvertidamente, muitas. A tal ponto que lá no século XIX durou pouco, havia um costume de se prender o dedo do falecido a um cordãozinho e na parte de cima da campa se colocar um sininho. Porque se ele acordasse, faz sentido, né? Ele balançaria o dedinho e o funcionário do cemitério, vendo que o morto acordou, ia lá e ia tirar o caixão do túmulo. O que acontecia? Quando dava uma ventania no cemitério, aquele sininho balançava. E aí, olha o caos. Não é? Deixou de ser. Por fim, acabou esse momento sininho da humanidade, porque acabou dando mesmo muito problema. Mas nós sabemos inclusive, o caso famoso de um artista que depois foram exumar e viram que ele tinha, né, no caixão arranhões. Isso é muito triste. Mas vejamos, há décadas atrás isso aconteceu. Sendo assim, a morte aparente, a própria Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? Ela entrou em catalepsia quando tinha 6 meses de idade, uma médium espírita que nasceu no ano de 1900, na sua última encarnação, como Ivone, e ela, aos 6 meses de idade, ela entrou numa crise de catalepsia. E foi dada como morta. E botaram o caixãozinho e iam enterrar a Dona Ivone, a bebezinha. E aí a mãe trancou-se no quarto, sentia no seu coração que a menina não tinha morrido, e foi uma coisa danada, no sentido daquela... Como assim? A menina morreu, não vai enterrar? E aí, por fim, as rosinhas que estavam... uma coroinha de rosas que estava na cabeça dela, acabaram despertando. É claro que os bons espíritos ali favoreceram, não é? A gente não pode botar na conta da Rosinha, porque se não tivesse que acordar, não acordava, mas era, vamos lá, vamos ajudar a Rosinha a acordar elazinha. E assim foi. Então, isso para ficar claro, que Jesus não pode ressuscitar, porque isto vai contra as leis naturais, ok? Isso vai contra as leis naturais. Ele pode reanimar. E é isso aí que vamos então ver. Versículo 11. E aconteceu que no dia seguinte partiu para uma cidade chamada Naim. Então não era o marido dela que era Naim, olha só, tá vendo? Segundo momento errático da Cristina hoje. Eu já botei o nome do marido de Naim, mas não era o marido que era Naim Roberta, era a cidade Roberta, a cidade que era Naim. Perdão. Essa aqui é a minha solene reparação. Bom, então, chegaram lá na cidade de Naim e iam com ele e seus discípulos e uma numerosa turba.
Então, Jesus sempre ia carregando a multidão. Quando se aproximou da porta da cidade, eis que era carregado para fora, morto, o filho único de sua mãe, e ela era viúva. E uma grande turba da cidade estava com ela. Então tinha uma turba chegando e uma turba saindo. Ele chegando com Jesus e a viúva saindo com o filho morto para enterrar com outra turba. Vendo-a, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: não chores. Aproximando-se, tocou o esquife. Esquife é o quê? O túmulo. É o túmulo. Ai, perdão. É o caixão, o esquife. Ou seja, onde estava o corpo do jovem. Aproximando-se, tocou o esquife. Os carregadores pararam e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Vejamos, ele poderia não ter dito nada? Poderia. Pensamento e vontade manipulam os fluidos. Mas era preciso que as pessoas entendessem que o que ia acontecer seria feito por ele. Jovem, eu te digo, levanta-te. No versículo 15 nós temos: o morto sentou-se e começou a falar. Isso se deu em vários velórios, por isso que os velórios tinham por hábito serem longos. Porque para confirmar se o morto estava morto mesmo. E às vezes o morto sentava no caixão no meio do velório e acordava desse transe. Você já imaginou, Roberta, você lá, velando, chorando, de repente a pessoa senta, fala assim: estou com sede, Roberta, pega um copo d'água para mim, e você desmaia. Né? Alguém mais vai ter que pegar água para você e para quem está acordando. E ele o deu à sua mãe. Então, fez alguma referência, não é? Tipo, olha, mãe, seu filho. O temor tomou a todos. Quem não tomaria, vendo isto acontecer? E glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esse relato a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e em toda a circunvizinhança. Vizinhança. Muito, muito bem. Mas Jesus era só um profeta? Ele era reconhecido como profeta, mas porque profeta tiveram muitos, não tiveram? Tivemos muitos profetas. Mas Jesus, além de profeta, era o único que era quem? Que era o quê? O Messias. Aqui o povo destacou: um grande profeta se levantou entre nós, vejamos, mas não há o reconhecimento, certo? De que ele é o Messias. Deus visitou o seu povo. Esse relato se espalhou. E assim Jesus foi fazendo os seus grandes feitos aos nossos olhos, certo? Aos nossos olhos são grandes feitos. No entanto, olha só 100 soldados, o centurião, muito bem. Mas, olha, eu dizendo 100 soldados. É por causa de coisa. Então, olha, está aqui a dona Thelma, foi a dona Thelma? Um centurião comandava 100 soldados. Muito bem, Thelminha, obrigada.